Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesse dia a refletir comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, dos versos 1 até o verso de número 4, onde a palavra de Deus nos diz assim: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, ao deres a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Refletiremos nesse dia a respeito do tema as motivações do anonimato. A reflexão que faremos hoje nos desafia a pensar sobre como tem sido a nossa postura frente aos holofotes. Os fariseus, em sua religião, tinham disciplinas as quais julgavam ser importantes, como, por exemplo, dar esmolas aos pobres, orar e jejuar, e isso de forma pública. Vale aqui e cabe aqui ressaltar que Jesus não condenou essas práticas, mas sim as motivações. Pois, se olharmos atentamente para esse texto, perceberemos que visavam obter o favor de Deus ao mesmo tempo que buscavam a atenção dos homens. Mas eu devo ressaltar que não existe oferta, por mais generosa que seja, capaz de comprar a salvação. Tendo em vista que a salvação é um presente de Deus, conforme nós podemos observar a menção que Paulo faz na sua carta aos Efésios, no capítulo de número 2, versos 8 e 9, onde a palavra de Deus diz assim: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Infelizmente, nós estamos vivendo em um contexto em que as mesmas práticas desses fariseus têm sido efetivadas por algumas pessoas de nossa atualidade. São evidenciadas quando fazemos em público orações que passam uma boa impressão, quando na realidade existe tanta coisa a ser tratada no secreto com Deus. O jejum, ele não deve trazer a ideia de sofrimento, mas pelo contrário. Ao jejuar ou ao se consagrar ao Senhor, isso deve ser tão natural que passará despercebido pelas pessoas que convivem conosco. Queridos, eu e você, nós precisamos urgentemente entender que, embora essas práticas, embora muitas vezes nós estejamos evidenciando para os outros que somos bons moços, que somos boas pessoas, que somos espirituais, eu e você temos que entender que temos que realmente optar pelo anonimato. Isso pode até passar despercebido pelos homens, mas com certeza não passará despercebido diante de Deus, o qual dará a devida recompensa. Mas o terceiro ponto da nossa analogia é o comportamento, no sentido e na forma de contribuir. Jesus não criticou o fato de ajudar alguém publicamente. Do contrário, ele mesmo não teria operado tantas benesses e milagres em público. Ou tampouco a igreja primitiva, como nos é relatado em Atos, traria a menção de tantas coisas maravilhosas feitas publicamente, como eu e você podemos conferir no capítulo de número 4, versos 34 e 35, que nos mostra uma igreja que verdadeiramente se preocupava com o coletivo. Então vejamos, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Diante disso,
podemos chegar à conclusão que o problema, sem a menor sombra de dúvidas, está na motivação. É tentador ter à disponibilidade tantas ferramentas tecnológicas que contribuem para a acelerada propagação de nossa bondade, de nossa justiça, da nossa caridade e também preocupação com os menos favorecidos. Contudo, o conselho do Senhor Jesus continua valendo para nós. E dessa forma, eu quero concluir essa reflexão repetindo aquilo que Jesus falou no capítulo 6 de Mateus, versos 3 e 4. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Que eu e você sejamos motivados a exercer a justiça, não com o intuito de ser visto pelos homens, não com o intuito de chamar a atenção de Deus, mas com o objetivo, sem dúvida alguma, de pensar no próximo, de ter uma motivação que passe até despercebida, uma motivação que esteja dentro do anonimato, mas que, sem dúvida, não passará despercebida diante de Deus. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe.